Amém? Vamos ler Mateus 7:24, irmãos. Diz assim, ó. Todos encontraram? Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, vamos tratar nessa noite de duas situações. Vamos tratar nessa noite de dois tópicos, e um deles eu quero lhe perguntar nessa noite: que tipo de casa é a sua vida? É uma casa que foi feita com baldame, que foi feita com concreto, que foi feita com coluna, que foi feita com alicerce? Ou é uma casa que pela necessidade foi levantada de qualquer jeito, sem coluna, sem baldame, sem alicerce? Porque os motoristas de plantão sabem que quando nós vamos tirar a carteira no Detran, tem um teste psicológico que um deles, a psicóloga pede para a gente desenhar uma árvore. E quando você desenha aquela árvore, se você esquecer de passar o risco embaixo, ela vai dizer assim: meu filho, essa árvore, né? Geralmente ela pega uma árvore ou então uma casa. E aí, se você esquecer de passar o risco embaixo, ela vai dizer assim: e esta casa, e esta árvore? Elas estão flutuando, elas estão presas em quê? É um teste que te deixa reprovado. Por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos que Jesus está falando que a nossa casa, que hoje representa as nossas vidas, ela precisa ser tratada, ela precisa ser bem selada, ela precisa ser bem olhada, assistida, porque nós, assim comparo nós com uma panela de pressão. Quando você põe a panela de pressão no fogo, há um limite para ela. Se você perder aquele tempo, você está correndo um sério risco daquela panela explodir. Mas se você fechar a pressão no tempo certo, pode ter certeza que não vai ter risco nenhum. E aí Jesus está tratando com os discípulos, com o povo, com a multidão, ainda no Sermão da Montanha. E ele vai trazer e dizer para aquele povo que há dois tipos de alicerce, irmãos. Há dois tipos de casa. Mas que casa é? A casa que é levantada na areia é uma casa que não tem sustentação. É uma casa que não tem fortalecimento. É uma casa que ela pode sim escutar a palavra de Deus. Ela pode sim, ali dar ouvido à voz de Deus, mas ela não tem sustentação, ou seja, uma casa
que não tem vitamina. Você pode ser bonito, bonita, do jeito que for. Se você não, por exemplo, você não tomar o básico do básico, caldo de feijão, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa forte para ter problema de anemia. Porque uma das coisas que contém mais ferro é o caldo de feijão. Então, se você for uma pessoa anêmica, você pode ter um corpo bem estruturado, mas você pode ser uma pessoa anêmica porque está faltando esta vitamina. E aí, irmão, você perceba que nas últimas horas, com todos os acontecimentos que têm acontecido, nós somos esta panela de pressão, nós somos esta casa que está sendo atacada. Agora, que tipo de alicerce está segurando a nossa casa? Por isso, os dias que nós vivemos são dias que há noticiários que, se a gente não for forte ou estruturado fisicamente em Cristo, a gente acaba se abalando, irmãos. Porque nós somos bombardeados o dia todo, o tempo todo, por notícias ruins. É guerra, é fome, é miséria, é alguém chorando do teu lado, é alguém com problema, é um país que está sendo atacado, é outra nação que está sendo destruída, foi uma morte macabra ali que aconteceu, não sei o que, é uma enfermidade que está te assolando, é um problema grande que você está, então você está sob pressão, e é tudo que o teu inimigo quer para ele te derrubar, é tudo que o inimigo quer. Ou seja, está dizendo que você pode até ouvir: pastor, eu escuto louvor dentro da minha casa o dia todo, pastor, eu estou ali, mas se não tiver o alicerce, o inimigo vai conseguir minar a tua vida. Que casa é essa hoje, irmão? A tua vida. Vou voltar dentro de um parênteses aqui a falar. Nós estamos no mês de setembro, que é um mês voltado para medicina, um mês voltado para o combate ao suicídio. E é inadmissível, irmãos, nas últimas horas, a gente vê, escutar noticiários de pessoas próximas de nós, onde que pessoas de que nós conhecemos, pessoas que estavam na presença do Senhor, pessoas que estão tirando as suas próprias vidas. Não entro no mérito da questão de aqui trazer qualquer tipo de julgamento ou situação, mas eu entro no mérito da questão de dizer que um dos pontos, irmãos, talvez foi o alicerce que começou a estragar. Veja que quando o alicerce é forte, alguém aqui, ou se não alguém, todos já foram na ponte metálica, sim ou não? Você vê que aquela ponte, a estrutura dela é construída dentro do mar, que tem um alto potencial de sal. Mas veja que, pelo conhecimento humano, ele consegue estruturar uma coluna dentro do mar para construir uma ponte. Ei, irmãos, nós somos uma casa, e nós somos um tipo de palmeira. O tipo de palmeira mais conhecido que eu conheço se chama o coqueiro. E o coqueiro, antes dele crescer para cima, primeiro ele cresce para baixo, porque ele sabe que ele precisa. Quando você vai cavar um alicerce de uma casa, tem um coqueiro perto, pode ver que as
as raízes deles está espalhada, irmão, porque ele sabe que quando ele estiver na fase adulta, ele vai ter que sustentar aqueles cachos de coco. E se aperceba muitas das vezes que num tempo de ventania, de chuva forte, que dá aqueles ventos, o coqueiro balança para um lado, balança para o outro, vai para frente, vai para trás, mas ele não cai, ele não tomba. Por quê? Porque as suas raízes estão fincadas no chão fortemente. Você sabia que o maior inimigo das nossas almas não é o diabo, irmão? A gente culpa o diabo por tudo, mas o maior inimigo das nossas almas não é o diabo. O maior inimigo de nossas vidas somos nós mesmos. Nós mesmos somos os maiores inimigos. Por isso que o profeta Jeremias, ele disse assim, no capítulo 17, verso 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço forte, aleluia. Maldito você que confia em você mesmo. Porque às vezes, irmão, a gente acha que está fazendo ou caminhando no lugar certo. Aí vem o escritor de Provérbios 14, 12, quando ele vai dizer assim, há caminhos que ao homem parece ser perfeito, direito, mas o final é de morte, de destruição. Tem caminhos que a gente começa a caminhar e diz, aqui está dando certo, aqui está dando certo. E na verdade, lá no final vai ser caminhos de morte. Aí, um dos primeiros campos de batalha asseminado é a nossa mente. Porque a Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Por aqui é que entra a luz. Ei, irmãos, se a tua mente ela não estiver blindada, se a tua mente não estiver fortalecida, uma palavra ela vai germinar, vai descer para o teu coração e aí vai causar um estrago que talvez lá no final é o suicídio. Talvez lá no final é a morte. E nós somos açoitados, ele está dizendo, a casa que ouve, a casa que escuta, mas não guarda no seu coração. Você lembra de Jó? Jó no capítulo 14, verso 7, ou 7, 14, se não estou enganado, ele vai dizer, olha, ainda que a árvore seja cortada, mas ao cheiro das águas ela brotará. Irmão, corta uma árvore e deixa ela pelo tronco. Tu vai perceber que daqui a alguns meses ela vai crescer novamente. Sabe por que ela vai crescer? Porque ela tem raiz. E a raiz dela está fincada onde? No chão. E no chão existe um nome chamado lençol freático de água. Aquela raiz vai se alimentar do lençol freático, vai se alimentar de folhas que está espalhado ao redor dela, que vai servir de adubo, vai se alimentar de plástico, de um bocado de coisa, e ela vai voltar a ter vida. Ei, o que eu quero dizer com isso? Que o homem que está em Cristo, ele pode ser a palmeira, o coqueiro, ele tem hora na vida dele, ele vai balançar para um lado, vai balançar para o outro, vai para frente, vai para trás, está quase caindo. Por quê? Porque ele está sob pressão. É o filho que está dando trabalho, é o marido que está preso, é o filho que está em um vício, é uma enfermidade, é o dinheiro que está voltando, está sob pressão, mas ele não vai cair, porque a casa dele está firmada na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, e é nele que nós temos esta confiança. É nele que nós temos esta esperança. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos sendo atacados. A nossa casa está sob pressão. Parece que está vendo um trator. É notícia ruim, noticiário, sei lá o quê. É confusão, é briga. É o mundo aí nas suas angústias, tudo.
Aí vem Tiago e diz assim: ei, o vosso adversário, ele ruge como leão ao vosso derredor. Irmãos, o que é isso? Nós estamos aqui ao derredor, é um espaço maior e ele está ali. O adversário está ali, esperando uma oportunidade, e ele não cansa de esperar. Mas o mesmo Tiago que diz que ele está ao nosso derredor, é o mesmo que diz que aquele que se humilha debaixo da mão onipotente do Senhor, ele o exalta. Sabe por quê? Porque ao nosso redor, derredor é um espaço mais afastado, ao nosso redor já é um espaço mais próximo. Aí vem o salmista no Salmo 34, verso 7, e ele diz o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor, para que ele possa guardar e livrar. Então nós somos guardados pelo anjo do Senhor, irmão. Cada um de nós temos um anjo que está preparado para nos guardar nessa noite. Então quero te dizer uma coisa: nessa noite, haja investida que houver da parte do adversário, haja o problema que houver, venha o que vier, ele não vai conseguir minar o nosso alicerce, porque o nosso alicerce, ele tem 5 letras, mas essas 5 letras é 5 letras forte e poderosa. É o Deus que nos guarda, que livra e protege por cima, por baixo, de lado, de costa. O nosso Deus é a nossa rocha, e nós não cairemos em tentação, porque somos sustentados pela forte mão poderosa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apenas aprenda a conquistar confiança. Irmão, e conquistar confiança será ser fácil ou é difícil? O que é que os irmãos acham? Vocês já foram a um circo? Quem já foi a um circo aqui, irmão? Vocês já viram os trapezistas? Você acha que aquele cara, quando está saltando no trapézio de um lado para o outro, você acha que ele tem confiança no colega dele? Isso é confiança, irmão. Porque se o colega não segurar ele direito, grande é o tombo, grande é a queda. Ei, e o salmista diz assim, ó: ora, se não fora o Senhor, nem aqui nós estaríamos. Aí olha agora para cada luta que tu já passou, irmão. Olha agora para cada choro que tu já chorou. Olha agora para cada situação que tu disse: meu Deus, só Jesus na causa. Mas sabe por que tu chegou até aqui? Porque ora, se não fora o Senhor, nem aqui nós estaríamos. Mas foi o Senhor que nos trouxe aqui para dizer: ei, a tua casa tem um alicerce, e esse alicerce está guardada, respaldada pela poderosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Irmãos, aí ele está dizendo assim: mas todo aquele que escuta as minhas palavras, assemelhado-ei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Ei, Provérbios 4:23, se não me falha a memória, é 4:24, é por aí nesse versículo. Ele vai dizer assim, ó: se tu pode guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede todas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tu está sob pressão, tu está sendo atacado, a panela está fervendo. É 25 minutos, mas já está nos 35 do segundo tempo. É o adversário lá dizendo: tu está vendo que tu vai perder, tu está vendo que tu vai cair, é o teu coração. Ele só está esperando tu soltar uma palavra mal, porque o diabo só pode trabalhar quando você solta uma palavra mal. Enquanto aquela palavra estiver aqui, o diabo não trabalha em você, porque ele não conhece a tua mente. Só quem tem o atributo da onisciência é o Senhor. Mas se você lançar: não, eu estou todo fracassado mesmo, é o que ele queria escutar para ele trabalhar. Não, eu estou todo desmantelado mesmo, é o que ele queria escutar para trabalhar. Não, eu estou todo perdido mesmo, é o que ele queria escutar para trabalhar. Não, eu estou todo assim, todo torto. Mas nessa noite,
A gente pode estar todo torto, pode estar tudo, porque às vezes o diabo diz assim, ó, não, se a pessoa nasceu torta, vai morrer torta, não tem jeito, isso é uma mentira do cão, porque Jesus Cristo, ele era filho de José, José era carpinteiro, e Jesus aprendeu a profissão da carpintaria. Então, se tiver alguma maneira torta, Jesus vai lapidar, vai endireitar e vai dizer, pode envergar, mas não vai cair, porque o profissional Jesus está aqui nessa noite dizendo, ei, não lance uma palavra, mas deixa que eu vou tirar do teu coração. Sabe por quê? O que eu vou fazer hoje é encher a tua casa da presença, de avivamento, encher a tua casa de esperança, encher a tua casa de alegria, encher a tua casa de amor, encher a tua casa da palavra, encher a tua casa de unção, porque a igreja tem a presença dele. Nós somos esta casa que temos a presença do Espírito. João disse assim no capítulo 14, versos 16 e 17, ele disse, e eu rogarei ao Pai para que vos mande o Espírito Santo, o Consolador, aquele que o mundo não tem, porque não conhece e não vê, mas vós os conheceis, porque sois templo e morada do Espírito Santo. A gente só precisa aprender que nós somos morada do Espírito Santo. A gente só precisa aprender que a nossa mente é de Cristo. Paulo escrevendo 1 Coríntios 2,15, ele vai dizer assim, e não sabeis vós que vós tendes a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe Satanás durante essa semana tentou te minar. Quem sabe Satanás esta semana, através dos problemas da vida, tentou te sufocar, tentou te abater. Tem até um hino, né, que o povo católico, eles gostam muito, que diz assim, deixa eu ver, não me lembrar onde é que os irmãos. Satanás vem minando. Ele está procurando uma brecha. Mas o salmista, no Salmo 119, verso 11, quando Davi escreveu, ele disse assim, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Irmão, só quem conhece o segredo do teu coração não é o diabo. Só quem conhece o segredo do teu coração é o Espírito Santo, glória. É Ele que conhece a profundidade. Ei, tu quer contar uma dor para Ele hoje? Conta no secreto do teu coração. Conta no secreto e no silêncio da tua alma. Que aquele que está no secreto e aquele que vê todas as coisas, Ele vai te ajudar a suportar as aflições. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, essa semana um colega meu olhou para mim, irmão, porque ele chegou meio deprimido, depressivo. Aí eu comecei a olhar para ele e disse assim, cara, tu é um cara tão bonito, tão lindo. Ele tomou um espanto porque eu fiz um elogio a ele, né? Você vai elogiar de fora, né, Eduardo? O negócio já vai, né? Mas eu elogiei ele e ele tomou aquele espanto, porque às vezes a gente não está acostumado a elogiar, né? Uma outra pessoa do mesmo sexo, e aí as pessoas já tomam aquele espanto, porque o diabo queria minar ele justamente nesse campo, de achar que ele era um fracassado, era um perdido, era um derrotado, era não sei o quê, que ninguém se interessava por ele. Irmãos, nós precisamos nos preparar para que, se o tempo da panela de pressão ela passar, a gente não estoure, mas a gente permaneça fiel. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. A gente precisa nos preparar como os 3 jovens da fornalha, que olharam para Nabucodonosor e disseram assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar.
Mas se Ele não quiser livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. E eles foram para dentro da fornalha. O mundo está sendo atacado. As coisas estão em dificuldades. Precisamos orar. Dizia eu quinta-feira aqui, saiu um noticiário já na imprensa, irmão. Onde nós vamos parar? Disseram, está estampado na imprensa de que a facção CV, ela dominará Fortaleza. Então a gente precisa orar para pedir ao Senhor esta graça, que essa batalha não alcance o seu povo, deixe eles lá, mas que nós possamos estar preparados para ir às ruas e ministrar a palavra, o Evangelho, ministrar a glória do Senhor. Então nós somos bombardeados. O Senhor está dizendo: como está a tua casa hoje? A tua casa está precisando de uma reforma. As colunas estão rachadas, está tendo rachadura, está tendo brecha, o teto está quase desabando. Mas o melhor de Deus é que aquele que faz a reforma, Ele está aqui nessa noite. Como diz o louvor do nosso querido irmão Gessé, né? Ali eu nem gosto mais de ele falar, mas é o nome dele. Ele diz assim: reforma a casa, Senhor. Glória a Deus. Porque a gente já viu aqui hoje um louvor dizendo o quê? Aquele que começou a boa obra é o que vai terminar a obra, irmão. Aleluia. Ei, quem me chamou, quem te chamou, quem começou a cavar os alicerces da minha e da tua casa foi um moço chamado Espírito Santo. Então, se ele começou a obra, é ele que vai concluir a obra nessa noite. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, uma palavra profética no mundo espiritual nessa noite. Satanás, nessa noite, abandona a mente, abandona o coração, abandona a vida, abandona a casa do povo de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa casa tem dono, nós temos o endereço e nós temos morada certa, e a palavra do Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aí que coisa maravilhosa, irmão. Ele abençoa a nossa entrada, Ele abençoa a nossa saída. Como está a tua casa hoje? Está precisando de reforma? Está precisando de uma pintura? Está precisando tampar um buraco? O Espírito Santo está aqui hoje para dizer assim: filho, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te levantar. Não importa onde você parou, não importa onde você caiu, não importa a que distância você desistiu, o importante é que Ele está dizendo: ei, eu te tomo pela minha mão e te coloco de pé de novo, para que você possa caminhar novamente na presença do Senhor. Glória a Deus. Quando a nossa casa é minada, irmão, o resultado é destruição. A gente falou pouco tempo atrás aqui, estava falando de Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas e ele estava focado no Senhor. Mas a Bíblia diz que veio um vento forte, começou a bater nele, ele tirou a visão de Cristo e começou a dar atenção à voz do vento, e de repente ele começa a afundar. Quando a gente tira os olhos de Cristo, irmão, quando a gente deixa de acreditar nos nossos sonhos, quando a gente deixa de acreditar na nossa capacidade, quando a gente deixa de acreditar naquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, para dar atenção somente à circunstância que está ao nosso lado, aí a gente começa a afundar como Pedro. Mas ainda bem que o Senhor está no barco e o barco não vai naufragar, porque Ele vai nos colocar de pé nessa noite novamente e dizer: ei, eu estou no controle do barco para te levantar. Então nessa noite, como diz ali o escritor de Provérbios,
o justo vai cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levantará, porque ele não ficará prostrado. Ei, diabo, não importa o que essa pessoa fez, não importa onde ela parou, não importa onde ela caiu, o importante é aquele que reforma a casa, aquele que é pedreiro, aquele que é marceneiro, aquele que é dono da obra. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele vai reformar a tua casa hoje, ele vai te dar força, ânimo, coragem, fé, e de novo vai revigorar as tuas forças. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Ei, vamos fazer uma coisa hoje. Vamos fazer uma coisa hoje. Vamos tirar do nosso velho depósito tudo que não presta, vamos? Você já viu alguém cavando uma cacimba, irmão? Já? Você já viu alguém cavando uma cacimba? Quando acha a primeira veia d'água, a água ela é limpa ou a água é barrida? Até tirar todo o barro para a água ficar limpa. Vamos fazer o que o escritor de Mateus disse, vamos? Vamos tirar do nosso depósito, do nosso coração, nessa noite, tudo aquilo que está te afetando, tudo aquilo que está te preocupando. Bora tirar agora. Vamos confiar no trapezista que vai sustentar a gente. Vamos confiar naquele que está com a mão estendida. Ok, irmão, olha como as coisas são interessantes. Se aperceba uma coisa, ele disse que a mão dele está estendida e ele que nos toma pela testa dele. Por que Deus disse isso, irmão? Porque se a gente fosse segurar na mão de Deus, a gente soa, a gente enfraquece, né? E a gente ia perder as forças. Mas ele disse, não é eu que seguro vocês pela minha mão, porque a mão de Deus é quem nos sustenta todos os dias, irmãos. Ele é aquele que pode devolver os teus sonhos. Ele é aquele que pode te devolver o que foi perdido. Ele é aquele que pode trazer de novo a esperança. Ele é aquele que é o lençol freático que ainda que a árvore tenha sido cortada, mas ao cheiro das águas ela brotará. Ei, Satanás até minou o teu alicerce, tem até lá uma rachadura, mas nessa noite aquele que tem todo o poder do céu e da terra, aquele que reforma a casa, ele está aqui nessa noite dizendo, ei, eu vou fazer de novo a tua árvore ela reverdecer, e vou trazer vida aonde não há mais vida, vou trazer esperança aonde